Atualidade Jurídica, com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Chegando com o nosso Atualidade Jurídica de hoje com o Dr. Odilon Garcia Júnior. Nós vamos falar de um tema muito recente. O STF acabou de julgar, né, um tema que mudou a responsabilidade das plataformas digitais. Dr. Odilon, nos comente um pouquinho isso, que é um assunto importantíssimo. É um assunto muito importante, Guaraci, muito relevante, né? Sim. Claro, essa análise desse assunto, ela já é um pouco mais antiga ali no STF, mas agora, recentemente em julho, eles concluíram né, um julgamento importante sobre o Marco Civil da Internet, especificamente o artigo 19 lá, sim, que trata da responsabilidade civil desses provedores, dessas plataformas. Sim. E o que foi analisado e julgado? Foi a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse artigo. Então ele foi julgado, inclusive, parcialmente inconstitucional, no sentido de que essa lei do Marco Civil da Internet, que é de 2014, naquele momento, nós estamos falando de 12 anos lá atrás, sim, a ideia do legislador é que, para remoção de conteúdo de terceiros nessas plataformas, nesses provedores, haveria a necessidade de regra de sempre entrar na justiça, sim, e pedir uma ordem judicial para remover esse conteúdo considerado ilícito. Depois dessa lei não precisa mais? Não, depois desse julgamento, desse julgamento do STF, eles consideraram parcialmente inconstitucional, dizendo que, na maioria, agora como regra, na maioria dos casos, não precisa mais de uma ordem judicial para remoção desses conteúdos considerados ilícitos. Basta que aquele ofendido, ou o Ministério Público, ou o seu procurador, faça o que a gente chama de uma espécie de notificação extrajudicial. Né? E aí eles entendem que dá para tirar, remover. Aí tem a análise, claro. Tem uma análise, né? Tem uma análise daquele conteúdo, é conteúdo ofensivo, envolve a intimidade das pessoas, coisas íntimas assim, né? E aí ele tem que providenciar isso, né? Isso serve também para ofensas morais, para todos esses aspectos? Aí, isso é um ponto que tu pegasse muito importante, tá? Para crimes contra a honra, isso. Né? Que a gente aí vai falar aí de calúnia, difamação e injúria, não vale essa questão vamos dizer assim, de um requerimento ou de uma notificação extrajudicial. Entendi. Aí ainda se exige, para os crimes contra a honra, né, uma ordem judicial. E por quê? Porque até acho que o STF foi cauteloso e cuidadoso nesse aspecto, porque nós também temos que respeitar a liberdade de expressão. Então, nesses casos, eu teria que analisar, olha, se realmente esse conteúdo envolve, né, uma ofensa de moral, tal, ou é uma crítica, né? Claro. Então, assim, se for uma crítica, está liberado. Não envolver o que os americanos chamam de overblocking, bloquear tudo, né? Sim. Tá? Então, a gente também tem que respeitar a liberdade de expressão. Então, nesses casos específicos, né? Então, tu imagina que agora nós vamos entrar em época de eleições, né? Tem que também a gente analisar que existe um direito fundamental que é da liberdade de expressão, que tem que ser respeitado. Então, nesses casos, o próprio STF disse não, crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, ainda há necessidade de se entrar com uma ação judicial e pedir uma ordem judicial de remoção daquilo. Claro. Né? E aí, então, o juiz faz o filtro. Aí é para aquilo ali, né? Aí o juiz faz o filtro. Não, realmente isso aqui está caracterizado, uma calúnia, uma injúria, uma ofensa. Claro. Então, aí vem a ordem e aí a plataforma tem que atender, né, e respeitar essa ordem judicial. E acho que esse é um ponto importante. Né? Então, exatamente isso que o STF decidiu, na verdade, nessa... Sim, ele decidiu esse ponto. Esse ponto é um ponto bem interessante, né? Mas, claro, a gente pode comentar aqui, né, Guaraci, que nós já tínhamos alguns casos peculiares
né, que estavam fugindo dessa regra geral do Marco Civil da Internet, que era ter que ingressar com ações judiciais para qualquer eventualidade, para qualquer caso, sim, né? Para tem que ter uma ordem judicial, né? Então até o próprio STJ já vinha julgando matérias nesse sentido, também deu uma suspendida para ver também qual que seria, né, a decisão do Supremo para adotar ela, né, e adequar, e não daqui a pouco criar alguma tese, né, contrária ou contraditória com o STF. Mas na prática, Guaraci, nós já tínhamos alguns casos de que as plataformas, os provedores, já estavam sendo responsabilizadas aqui. Eu fiz até uma anotação de alguns aqui para a gente tentar esclarecer para o nosso público. Por exemplo, algumas peculiaridades. Tinha o golpe da venda da autora. Primeiro caso. O que é o golpe da venda da autora, né? Tinha situações aí de que uma pessoa teve o seu perfil lá e a sua imagem usadas, por exemplo, no Instagram, no Facebook, indevidamente, sem a sua autorização, para vender um produto. Né? E às vezes, em alguns casos, a venda desse produto poderia ser, né, real, ou muitas poderiam ser até golpe. Deixa eu fazer um parênteses, vou aproveitar esse momento tão especial que o senhor está falando aí, doutor Odilon. Agora teve um pronunciamento do Jair Bolsonaro que foi feito pelo IA, né? Isso aí envolve, tipo, falando bem do Flávio Bolsonaro, que até tá em julgamento se foi ele ou se foi... isso entra dentro disso que o senhor está falando, não? Essa pergunta é interessantíssima. Neste caso que nós estamos comentando aqui, né, não envolve diretamente, por quê? Porque a diretriz é quem trata desse assunto específico que vira em campanha e publicações de IA ou postagens. Aí é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele que tem um regramento próprio para as questões eleitorais, né? E aí o regramento todo deles temos que seguir, né? Claro. Bem, tem exceções, dever de cuidado? Essa questão dessas peculiaridades, isso é interessante, né? Imagina, vai lá, o que aconteceu nesse caso, né? Às vezes até pessoas famosas, né? Usando a imagem normalmente para dar credibilidade para aquela venda. Por um produto, estou usando a imagem de uma pessoa famosa. Beleza, principalmente acontece muito isso com as atrizes. E aquela pessoa, né? Famoso, não autorizou. O que ela fez? Ela foi lá e notificou a plataforma. Não precisou de ordem judicial, ela foi lá e removeu. Então, é mais fácil. É mais fácil. Então, nós estamos dando alguns exemplos assim que não precisou da ordem judicial. E de algumas coisas já estavam funcionando nesse sentido, né? Claro. Então, por exemplo, imagem íntima divulgada, né? O próprio STJ, não estou falando do Supremo, né? Já tinha suspenso os seus recursos para esperar a decisão do STF, mas já existia uma ideia de que nesses casos o dever esse de cuidado já demandava que as plataformas não precisassem nem de uma autorização, de uma ordem judicial para fazer essa remoção. Apenas uma notificação. Uma notificação. Esse é o famoso dever de cuidado imediato que a gente chama, né? Claro. Tem que ter isso, né? Ter. Tu imagina ficar ali com a tua imagem vendendo coisas que tu nem aprova. E aí eu esperar o tempo de uma decisão judicial. Isso o dano, tem que ser imediatamente. O dano moral é muito. Já ganhou, porque a velocidade e a divulgação e a viralização, que a gente chama, né? Muito. Já denegriu a imagem daquela pessoa. Doutor, né? e tem alguns casos peculiares que estão sendo responsabilizados? Esses que eu estou te citando são, né? Esse nós estamos sentindo. Um terceiro caso que eu gosto de comentar são aqueles anúncios impulsionados e mecanismos artificiais, tá? O STF agora criou uma espécie de uma presunção relativa já de culpa dos conteúdos impulsionados por pagamento, distribuídos, né? Ela chama de mecanismos artificiais de disseminação inorgânica. O que é isso? Normalmente eu impulsiono isso, né? Por pagamento, patrocínio, tal. Então, quando a questão desse conteúdo ele é monetizado para a plataforma, ela ganha com isso, né? Então aí ela já se cria uma espécie de presunção da culpa, um ônus probatório para ela, dizendo assim, olha, tu tá ganhando aqui, então
eu tenho mais condições de te responsabilizar civilmente por danos em função de que tu está monetizando com isso, tu está ganhando, tu está faturando. Está aceitando por isso, está aceitando publicar E está aceitando, e isso está sendo impulsionado, né? Então, tem casos, a gente pode detalhar mais, mas assim, que são exemplos assim, de hoje são até utilizados muitas vezes robôs para impulsionar isso, né? Não é só o ser humano, né? Vou viralizar, né? A gente às vezes coloca lá seguidores, né? Compra de seguidores fakes, né? Tudo depois, ou compartilhamentos com mecanismos artificiais para aquilo ser compartilhado e viralizar, né? Que não seja orgânico. Que não seja orgânico. Por isso já falou muito bem numa questão de mecanismos inorgânicos, né? Entendi. Então, isso também atrai uma responsabilidade maior para as plataformas, né? Tá? E, doutor, o que muda para o usuário comum isso? Vamos pensar assim, claro que são vários aspectos, mas o que muda na sua maneira de ver? Na minha avaliação, Guaraci, o que mudou, e mudou do meu ponto de vista de proteção e para a sociedade como um todo, uma maior agilidade. Né? Eu acho que esse foi o ganho dessa decisão do Supremo, porque atender a uma legislação de 2014, né, em que agora as plataformas, a internet estão, vamos dizer assim, escalando muito mais, não precisar, né, na maioria dos casos, entrar com uma ação judicial para ser removido um conteúdo ilícito e inadequado, nós ganhamos muito em agilidade. Doutor, até dano psicológico, porque se alguém está usando a minha imagem num produto que eu não aprovo, até sair esse julgamento, eu fico em pânico. Tu pegar seu ponto. Né? Agora, perde de dormir, fica preocupado com tudo. E o que acontece? Essas plataformas já têm mecanismos agora de denúncias, né, que agilmente, não precisa só contratar o advogado, eu posso ir lá fazer a minha notificação extrajudicial através das bases lá de denúncia deles, que eles, já recebendo aquela informação, eles têm que ser mais ágeis de fazer a remoção daqueles conteúdos. E que ganho para o consumidor, para a população, isso é fantástico, né? Com certeza, esse é a grande vantagem disso, né, Guaraci? Esses são os pontos que eu anotei aqui, que são de maior relevância, que não cabia, do meu ponto de vista, dizer assim, não, eu tenho que, para remover, tu imagina um conteúdo lá, denegrindo a imagem de alguém, de uma intimidade de uma pessoa, não, eu tenho que contratar o advogado, pedir a liminar para o juiz, para depois recorrer e chegar lá na ponta de ser intimada e notificada a plataforma para fazer a remoção. Então isso não era mais cabível, né? Não, imagina o transtorno que isso pode criar, né, doutor? Poderia criar na época, né? Com certeza. Quais riscos e críticas a essa decisão? Existe? Existe, sempre existe, né? Até porque a votação lá do Supremo não foi unânime, nós estamos falando de uma votação de 8-3, então teve divergência, né? É um assunto que tem que ser ainda amadurecido e a tecnologia avança e nós temos que avançar. Tanto é que nós tínhamos uma legislação de 2014, que é o nosso marco civil da internet, importantíssimo, né? Importantíssima ela, né? Mas agora a gente está vendo que na prática algo tinha que ser modificado. Mas ainda o que a crítica às vezes vem mas será que eu não vou inibir a liberdade de expressão? É a grande crítica que vem, né? De como eu vou aplicar isso, né? Tá. Eu acho que tem que ter tudo uma avaliação de bom senso. Exatamente. O que os bens protegidos, os direitos fundamentais protegidos, né, que é a privacidade, a intimidade e a liberdade de expressão, elas têm que conviver de forma harmônica. Né? Então eu preciso defender ambos os direitos fundamentais, que eles sejam avaliados e sopesados e equilibrados diante das circunstâncias dos casos. Então, achei que andou bem a decisão no sentido de ganharmos agilidade, de que essa privacidade e essa intimidade se ganhe tempo e rapidez, né, na remoção. Agora, doutor, agora já é uma curiosidade de um jornalista, né? Por exemplo, se eu me sinto prejudicado nessa informação que eu quero tirar do ar e tal, eu preciso, obviamente, pegar um advogado. É bom pegar um advogado para a gente estar mais tranquilo. Ou pode só fazer a notificação direta? Não, eu acho que primeiro você pode fazer a notificação. Claro, dependendo da gravidade, tem muita gente que se sente à vontade de olha, isso aqui
eu estou falando assim em relação às plataformas. Sim. Porque o autor daquela postagem, Entendi. ele já pode ser responsabilizado civilmente. Por isso né? é bom. Nós estamos separando aqui a autoria, né, a rapidez do meio, exato, do meio que eu estou, a responsabilidade, do meio da plataforma, né? Então são duas questões que são distintas na minha avaliação, né? Pode ter uma ofensa, um dano moral daquela pessoa que fez uma postagem grave, agressiva, né? A minha intimidade de um conteúdo, né, que envolve a minha privaticidade. Aquela lá, eu vou printar, eu vou pegar aquelas informações e vou responder. Mas aí agora estamos falando da responsabilidade daquele veículo, que é aquela plataforma que está ali propagando isso. Né? Ele está divulgando. Então, se criou, então, a ideia de agilidade para ela remover. E tem mais, ela pode continuar sendo responsável se eu faço a notificação e ela demora para tirar. Naquele período que ela recebeu a notificação, então aí ela vai ser responsabilizada, né? Olha, que tema... É um tema interessantíssimo. Interessantíssimo. E para as pessoas que estão nos assistindo aí, com certeza vão ter dúvidas sobre isso. Vai pintar dúvidas, porque a pessoa, o que eu faço? Procuro advogado? Não, se vai responsabilizar depois, entrar judicialmente, já procura advogado direto e faz tudo junto. Né? Com certeza, é uma orientação também importante. Claro que agora o principal é ganho de agilidade. A pessoa pode já fazer resolver o problema na hora. Notificar, né? E aí sim, a cautela vai lá, está aqui a postagem, a divulgação, né, que está acontecendo grave, né, a uma determinada pessoa, a sua intimidade, a sua privacidade, né? E aí a gente está comentando muito importante aqui que o Supremo olhou pelo lado da responsabilidade das plataformas, que são os veículos que estão lá, que são responsáveis pela publicação. Pela publicação, claro, mas aí ela disse, mas é uma postagem de terceiro. Não, mas é por meio da tua plataforma. É o veículo que leva até a responsabilidade da pessoa. Porra, que tema interessante. Parabéns, doutor, hein? Olha, é bom a gente levar para o nosso telespectador realmente o que acontece aí. É isso aí por hoje? Isso, Guaraci. Bem, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica com o doutor Odilon Garcia Júnior, que a gente falou aí sobre a responsabilidade, essa decisão do STF, agora recente. Recentíssima. Nós estamos dando em primeira mão. É a responsabilidade que o STF está colocando nas plataformas digitais em colocar publicações, claro, que afete a sua credibilidade, a sua privacidade, a sua idoneidade, tudo isso. Esse foi então o bate-papo com o Dr. Odilon Garcia Júnior, que a gente falou aqui direto do Garcia Advogados Associados. A gente colocou, enquanto nós conversávamos, Dr. Odilon Garcia e eu, a gente colocava no rodapé do vídeo aí o telefone, para que vocês tirem suas dúvidas, porque o programa é tão rápido que não dá para a gente elucidar todas as dúvidas. Mas converse aí com os profissionais do Garcia Advogados Associados, que eles terão essa solução para você. Obrigado pela sua audiência, estaremos no próximo programa, trazendo mais novidades aqui do Garcia Advogados Associados. Obrigado, tchau! Atualidade Jurídica com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia.